relator. Eu vou conversar agora com o senador Eduardo Girão. Senador, o que o senhor achou do depoimento do ex-ministro? Trouxe contribuições aqui para a CPMI? Olha, em primeiro lugar, parabenizar quem está nos acompanhando, quem está sedento por justiça, né? E o que a gente está vendo aqui é algo assim muito importante que dá para comparar depoente para depoente, né? Nós vimos hoje, e eu fiz perguntas duras, firmes, em relação inclusive ao sigilo dos 100 anos do Senado, né, de assessor da presidência do Senado, que na época o ministro Onyx Lorenzoni apoiou o atual presidente. Perguntei também sobre um aumento no final do governo anterior, né, que houve, porque se ele se arrependeria de algo também. Ele respondeu tudo, né? Respondeu e, no meu modo de entender, convenceu. Não veio com habeas corpus do STF, que todo mundo que chega aqui consegue alguma coisa. Não veio absolutamente sem compromisso de dizer a verdade. Ele fez o compromisso aqui, respondeu a todos com respeito. Em alguns momentos foi até atacado, né? Assim, aqui por alguns deputados, senadores do PT, ou então da tropa de choque do governo Lula, que foi montado aqui para sabotar investigações, já que nós tivemos blindagem de peças importantes desse esquema de fraude bilionário, que o governo do PT, a gente não pode dourar a pílula. Vocês viram, quem está acompanhando sabe. Votou contra a convocação e quebra de sigilo aqui de gente que roubou, né? que tem como trazer alguns dados importantes para essa CPI dos milhões, bilhões que foram roubados e que está vindo tudo à tona. Então, eu acredito que o ministro Onyx Lorenzoni teve uma postura muito firme, olhando nos olhos de cada um, trazendo os dados, respondendo a todos. E você vê que praticamente o pessoal do PT foi todo embora, ficou um no final, né? Então, a gente percebe a diferença, porque realmente, né, a explosão dos descontos indevidos são dados, e contra dados você não tem que ter argumento. Aconteceram no governo Lula. O governo Bolsonaro tentou colocar travas de segurança, botou travas de segurança no final do governo Bolsonaro. E eu fiz essa colocação e perguntei para ele, para o ministro. Eu acredito que tiraram o pé no aspecto assim de, talvez, depois que perdeu a eleição, algumas ACTs chegaram, foi uma falha do governo anterior, né? Mas o que a gente percebe é uma diferença gritante em relação à ética, ao espírito comprometido com o serviço público, de ter responsabilidade com o dinheiro dos aposentados, pensionistas, órfãos, deficientes e viúvas desse país. Então, eu acho que o balanço muito importante. Quero parabenizar o senador Carlos Viana, o deputado Alfredo Gaspar, e eu falei agora para o senador Carlos Viana com uma maneira que ele está terminando. Você percebeu? Quando ele termina a sessão, ele faz um texto diretamente para as pessoas que estão em casa, né, com muita humanidade, mostrando do compromisso, do esforço. E olha, a gente sai daqui, você sabe que você sai daqui também, às vezes 2 horas da manhã, já aconteceu até de 3 horas da manhã. Né? E, então, impunidade pode até, às vezes, uma blindagem ali e acolá acontecer, mas nós vamos até o fim aqui e você vai ter uma surpresa. Continue firme, acompanhando, cobrando de forma respeitosa seu parlamentar, né, para que a gente busque toda a verdade. Deus abençoe você e muita paz.